Bradesco. Entre nós, você vem primeiro. Boa noite. Boa noite. Uma operação da Polícia de São Paulo teve como alvo o sistema financeiro da maior organização criminosa do país. Segundo as investigações, a facção usa hotéis da Cracolândia para lavar o dinheiro do tráfico de drogas. As imagens degradantes do consumo de crack no centro da cidade de São Paulo mascaram um esquema milionário explorado pelo PCC. O dinheiro arrecadado com a venda de drogas na Cracolândia percorre um longo caminho que inclui empresas no exterior e passa por uma sofisticada rede de lavagem até voltar para os chefes do tráfico. 30 contas bancárias particulares e de empresas foram bloqueadas na quinta fase da operação. O valor pode chegar a 150 milhões de reais. A primeira etapa foi em junho do ano passado. 53 pessoas já foram presas e 28 hotéis da região da Cracolândia fechados. Eles eram usados para armazenar droga e lavar dinheiro. O objetivo deles, como tem muito recurso angariado por parte do tráfico, eles têm que lavar o dinheiro. E ali é uma fonte rica. Porque o dinheiro das hospedagens é fictício, porque o dinheiro real é das drogas. E a partir daí, uma estruturação envolvendo várias empresas para confundir a fiscalização policial, tributária, para chegar ao final dessa cadeia, em algumas empresas, onde chegamos hoje, com dinheiro com aparência de limpo. 41 mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos estados de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. Um banco, casas de câmbio e um conglomerado de empresas no Brasil e no Uruguai formaram uma espécie de sistema financeiro do crime organizado. O dinheiro ele é arrecadado na Cracolândia, ele entra no sistema bancário através de empresas de fachada, empresas fictícias. Muitas das vezes essas empresas estão registradas em endereços que não existem e tendo como titulares sócios que muitas das vezes sequer sabem da existência dessas empresas. Segundo a investigação, Jean Galian, conhecido como Jean Gordo, tem participação ativa no esquema da organização criminosa. Ele foi um dos condenados pelo assalto ao Banco Central de Fortaleza em 2005. A polícia encontrou diversas transferências bancárias entre ele e Marcelo Caramês, que gerencia hotéis na região da Cracolândia. Uma empresa de cobrança que repassava dinheiro para um banco, que tinha sede no Campo de Marte, em São Paulo, também está envolvida na lavagem de dinheiro. As defesas de Jean Galian e Marcelo Caramês não foram encontradas. Tirando patrimônio e bens, e entre eles o dinheiro, é que você enfraquece essa organização criminosa. Quanto menos dinheiro ela tiver, menos possibilidade de investir em droga ela vai ter. Veja agora outros destaques do dia. No interior de São Paulo, queimadas interditam rodovias e comprometem a produção agrícola. No Rio, ventania arrasta cerca de 100 banhistas até as pedras na praia de Copacabana. Em visita a São Paulo, o presidente Lula cobra mais rapidez da Anvisa na liberação de registros de remédios. Nos Estados Unidos, Donald Trump ganha apoio de Robert Kennedy Jr. na campanha republicana e Kamala Harris é oficializada como candidata à eleição pelo Partido Democrata. 10 países na América Latina rejeitam a validação da vitória de Nicolás Maduro na Venezuela. Estevão do Palmeiras e Luiz Henrique do Botafogo comemoram a primeira convocação para a seleção brasileira. Oferecimento: Bradesco. Dicas de segurança para não cair em cilada. A Polícia Federal identificou uma nova modalidade de contrabando de migrantes que usam o Brasil como rota para entrar ilegalmente nos Estados Unidos e Europa. 13 pessoas foram encontradas numa casa em Guarulhos, na Grande São Paulo. Um brasileiro suspeito de envolvimento no esquema foi preso. 2 mandados de busca e apreensão foram cumpridos em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo. Em um dos endereços, a Polícia Federal encontrou 3 estrangeiros que aguardavam pelos passaportes ilegais. Eles serão deportados. Nós temos identificado que o Brasil se tornou uma rota de passagem dessas quadrilhas de contrabando de imigrantes. Pessoas que passam pelo Brasil com destino
a outros países, na Europa ou até mesmo nos Estados Unidos. A Polícia Federal investigou a quadrilha por 7 meses e descobriu que os criminosos recrutavam as vítimas na República Dominicana. Os estrangeiros recebiam os passaportes falsos quando chegavam aqui no Brasil. Segundo a polícia, os imigrantes ilegais pagavam cerca de $5 mil pelo processo, com a promessa de emprego garantido no exterior. Um brasileiro foi preso. Segundo as investigações, os estrangeiros saíam da República Dominicana e desembarcavam no Aeroporto Internacional de São Paulo. Eles entravam no Brasil com um passaporte dominicano e, assim que recebiam os documentos falsos, embarcavam para a Espanha ou para os Estados Unidos. De acordo com a Polícia Federal, as quadrilhas internacionais escolhem o Brasil como rota da imigração ilegal pelos voos diretos para a Europa e Estados Unidos e pelo acesso por terra a países da América Latina. Então a gente verifica que os coiotes, as pessoas que realmente manejam essas organizações, essas quadrilhas, eles se valem justamente dessa vulnerabilidade econômica das vítimas. No Rio de Janeiro, cerca de 100 pessoas precisaram ser resgatadas pelo Corpo de Bombeiros depois de serem surpreendidas por uma ventania na praia de Copacabana. Elas estavam no mar e não conseguiam voltar para a areia. As imagens feitas com o celular mostram pranchas e remos abandonados na água. Era o início da manhã quando praticantes de stand-up paddle foram lançados ao mar em Copacabana. Estava bem tranquilo. Aí, do nada, veio um vento forte, assim. Tipo, teve muito instrutor ajudando aqui, claro. Mas não tem como ir contra a força da natureza. Aí foi quando virou o vento e começou a levar para as pedras a todo mundo. Cerca de 100 pessoas ficaram à deriva e precisaram ser resgatadas. Parte do grupo foi socorrida em motos aquáticas do Corpo de Bombeiros. Outra parte nadou até as pedras e deixou o local pelo Forte de Copacabana, área do Exército que liberou o acesso de guarda-vidas. Pelo menos 7 banhistas tiveram escoriações pelo corpo e precisaram de atendimento médico. Graças a Deus a gente está aqui numa área que é abrigada, que é do lado do Forte de Copacabana, que se fosse em outra praia, talvez teria levado as pessoas para alto mar. Os meteorologistas da prefeitura já alertavam para a possibilidade de ventos moderados a fortes até a próxima segunda-feira. Pela manhã, as rajadas passaram dos 60 km por hora na zona sul da cidade. Em Copacabana, onde os praticantes de stand-up paddle foram surpreendidos, a ventania chegou aos 45 km por hora. Adiem um passeio caso realmente as condições do clima, chuva, vento, aconteçam naquele dia. Adiar a melhor opção para que o passeio não vire uma tragédia. 2 funcionários de uma usina morreram tentando apagar um incêndio na cidade de Irapuã, no interior paulista. Em outras regiões do estado, rodovias foram interditadas por causa do fogo. O governo paulista criou um gabinete de crise para lidar com os incêndios. O fogo consumiu quase toda a área de cultivo de cana-de-açúcar em Altinópolis, interior de São Paulo. Ainda não se sabe o tamanho do prejuízo. A usina responsável oferece recompensa de R$30 mil por informações sobre o autor do incêndio. O fogo também chegou perto de casas e ameaçou animais. O fogo está ali, a casa está aqui, o gado já está tudo no curral. Graças a Deus. Por causa da fumaça, pelo menos 5 rodovias aqui da região foram interditadas sem previsão de liberação. E o resultado foram quilômetros de congestionamentos. Aqui só se pegar um retorno, voltar, tentar outras voltas alternativas, mas pelo que a gente está vendo aqui pelo quadro que está sendo esse fogo aí, eu acho que não é impossível esperar passar isso. Eu parei também e estou aguardando, né? Perguntei para alguns aí, falaram que é devido ao fogo ali na frente. Em Jaboticabal, o fogo assustou os motoristas que trafegavam pela rodovia Carlos Tonani. Muitos carros voltaram pela contramão para não se arriscar no trecho em chamas. Pode ficar inalando isso aqui. Vai. Na rodovia Brigadeiro Faria Lima, a fumaça teria sido motivo de um engavetamento que envolveu 9 veículos. 2 pessoas ficaram feridas. Além das rajadas de vento e das queimadas no Sudeste, o sul do país enfrenta temporais. Então vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, boa noite. Como é que vai ficar o tempo no sábado? Frio e com chuva em grande parte do centro-sul do país, Cris.
Boa noite para você. Celso, muito boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham. O avanço da frente fria deve formar temporais sobre o Paraná neste sábado. A chuva mais pesada deve cair no litoral paranaense. Só amanhã, Paranaguá pode registrar a quantidade de água esperada para o mês inteiro. E os ventos podem passar dos 90 km por hora. À tarde, máxima de 16 graus. Em Campos Novos, Santa Catarina, dia gelado e chuvoso, faz até 11 graus. Em Bagé, no Rio Grande do Sul, 3 graus logo cedo, com geada. As capitais das regiões Sudeste e Centro-Oeste também começam a sentir os efeitos da frente fria. A temperatura cai e a chuva vem para aliviar a secura do ar. No Rio, previsão de chuva isolada de manhã e à noite. À tarde, faz até 29 graus. Em Campo Grande, chuva moderada à tarde e à noite, com rajadas de vento. Máxima de 22. Em Palmas, mais um dia seco e ensolarado, com 38 graus. Neste momento, vemos nuvens carregadas sobre grande parte da região sul e o interior de Mato Grosso do Sul. Nas imagens de satélite, chove em todos os pontos coloridos. Amanhã, a frente fria espalha ar frio e chuva por onde passa. No litoral do Nordeste e no extremo norte do país, possibilidade de chuva fraca e rápida no fim da tarde. Em Porto Alegre, sábado à tarde, com 14 graus. Em São Paulo, máxima de 24. Em Goiânia e em Belém, até 35 e até 27 em Salvador. Hora do Tempo Delivery. A primeira participação é da Evanda. Ela é de Lauro de Freitas, Bahia. Oi, Evanda. O sábado começa com o sol. A partir da tarde, nuvens carregadas se formam e pode chover fraco até o fim da noite sem alertas. Faz até 27 graus. O domingo será ensolarado com chuva só no fim do dia, máxima de 28. Na segunda, faz 27 de novo. Agora é a vez da Marinei, de Rondonópolis, Mato Grosso. Boa noite, Marinei. Mais um fim de semana ensolarado e seco. Ao longo do dia, algumas nuvens até se formam, mas nada de chuva. As máximas ficam entre 31 e 35 graus. Faça como elas e participe do nosso Tempo Delivery. Poste uma mensagem nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Celso. Valeu, Lidy. Eleições 2024. Vamos ver como foi o dia dos candidatos à Prefeitura de São Paulo. O candidato do PRTB, Pablo Marçal, chegou à sede da Record no final da manhã desta sexta-feira. Depois de percorrer os corredores da emissora, foi recebido pelo apresentador Reinaldo Gotino, do Balanço Geral, para uma sabatina. Durante 30 minutos, Pablo Marçal falou sobre temas como segurança pública, habitação e revitalização do centro da cidade. Pablo Marçal disse também que melhorar a saúde e educação da população e gerar empregos estão entre as prioridades do seu mandato caso seja eleito. E se comprometeu a zerar a fila de exames e cirurgias do Sistema Único de Saúde em 18 semanas. 192 mil pessoas precisando de cirurgia e 447 mil pessoas precisando de exame. Eu vou zerar todas essas filas em 18 semanas. Nós vamos unificar o sistema, fazer convênio com o Estado. Nós iremos comprar a ociosidade de todo hospital particular e nós vamos trazer um mutirão, inclusive, de médicos. Durante a tarde, Guilherme Boulos, candidato do PSOL, fez campanha em um bairro da Zona Leste de São Paulo. Ele ouviu as reivindicações de moradores e comerciantes e destacou a importância dos investimentos em mobilidade urbana. O candidato afirmou que, se for eleito, pretende investir em melhorias no transporte público para facilitar o deslocamento, principalmente de quem mora em regiões periféricas da capital paulista. Nosso compromisso é fazer os corredores de ônibus que já estão no Plano Municipal de Mobilidade. Nós vamos fazer o corredor da Radial Leste e vamos fazer o corredor da Aricanduva, né? Isso vai fazer com que a pessoa que sai aqui da Zona Leste, dos extremos, chegue mais rápido no seu trabalho na região central. José Luiz da Atena, candidato do PSDB, esteve no fim da manhã em uma produtora de vídeo na Vila Leopoldina, zona oeste de São Paulo. Ele se reuniu com a equipe de campanha e visitou os estúdios onde vai gravar os programas eleitorais. O candidato reforçou que, se for eleito, pretende fazer visitas constantes pelos bairros da cidade. O objetivo é conferir no próprio local os problemas enfrentados pela população. A minha intenção é sair todo dia para pelo menos uma ou duas subprefeituras e sentir de perto
o problema que o cidadão tem. Quem sabe problema de enchente é quem fica com o pé na água há mais de 30, 40 anos. Quem sabe onde tem falta de atendimento de saúde é quem precisa. O prefeito Ricardo Nunes fez uma vistoria em obras viárias na zona oeste de São Paulo. Também participou da comemoração do aniversário de 70 anos do Mercado Municipal da Lapa e fez uma caminhada em ruas de comércio do bairro. Comerciantes e trabalhadores falaram ao prefeito sobre a preocupação com a segurança. Ricardo Nunes disse que, se for reeleito, vai investir em tecnologia para combater a criminalidade, com ampliação do sistema de câmeras nas ruas, iniciado na atual gestão. Aqui nós estamos prevendo a instalação de várias câmeras do Smart Sampa, que são as câmeras com inteligência artificial que faz o reconhecimento facial. Nós vamos dar trégua para bandido, dar segurança às pessoas, aos moradores, aos comerciantes. Então, uma questão importante aqui da Lapa que eu escutei na caminhada foi a questão de segurança. A candidata do PSB, Tabata Amaral, participou de sabatina numa emissora de TV. Marina Helena do Novo deu entrevistas e se reuniu com a equipe de campanha. Altino Prazeres, do PSTU, deu entrevista a uma emissora de TV e inaugurou o comitê de campanha. Ricardo Senesi, da UP, fez panfletagem no hospital público e se encontrou com metroviários. Bebeto Haddad, da DC, teve reuniões com a equipe de campanha. João Pimenta, do PCO, não divulgou a agenda. Veja a seguir. Na corrida presidencial americana, Donald Trump ganha apoio de Robert Kennedy Jr. e Kamala Harris é oficializada como candidata à eleição pelo Partido Democrata. Presidente Lula cumpre agenda em São Paulo e critica a Anvisa pela demora em liberar produção de novos medicamentos. O candidato independente Robert Kennedy Jr. suspendeu a campanha presidencial e anunciou apoio ao republicano Donald Trump. Ontem, no último dos 4 dias da convenção democrata, Kamala Harris aceitou a indicação e foi confirmada oficialmente como candidata do partido na disputa pela Casa Branca. I accept your nomination to be President of the United States of America. Foi assim que Kamala Harris aceitou a nomeação do partido e encerrou a convenção democrata em Chicago, nos Estados Unidos. Antes, ela agradeceu a Joe Biden. O atual presidente desistiu da campanha à reeleição no mês passado e cedeu lugar para a vice. Quando penso no caminho que trilhamos juntos, me encho de gratidão, afirmou a democrata de 59 anos. Filha de pai jamaicano e mãe indiana, Kamala lembrou a trajetória que a levou a ser advogada, promotora de justiça e a primeira mulher vice-presidente dos Estados Unidos. No discurso mais importante da carreira dela até o momento, Kamala escolheu uma linha parecida com o que já vinha apresentando em comícios pelo país. A democrata procurou se colocar como uma figura anti-Donald Trump e que vai unir os Estados Unidos. A política externa americana também foi citada no evento. Kamala prometeu continuar o apoio à Ucrânia na guerra contra a Rússia e à OTAN, aliança militar liderada por países do Ocidente. Sobre o conflito na faixa de Gaza, a candidata pediu um acordo para a libertação dos reféns e a conclusão das negociações por um cessar-fogo. Hoje, o republicano Donald Trump ganhou o apoio de Robert Kennedy Jr., como mostra a repórter Juliana Rios. Robert Kennedy Jr. é um candidato independente e aparece nas pesquisas com 2 a 5% das intenções de voto. Hoje, ele suspendeu a corrida presidencial em estados indecisos e decidiu apoiar o candidato republicano. Minutos depois, Donald Trump agradeceu o apoio de Kennedy Jr. num comício em Las Vegas, em Nevada. Trump classificou o anúncio como muito bom. No evento, o candidato republicano também criticou o discurso de Kamala Harris no encerramento da convenção democrata e defendeu a isenção de impostos sobre as gorjetas. A expectativa é que, com os eleitores de Kennedy Jr., Trump suba nas pesquisas de intenção de voto. Irmãos do candidato independente classificaram a decisão como um final triste e uma traição aos valores da família Kennedy.
No Arizona, um homem foi preso por ameaçar matar o candidato republicano. Ele morava em uma região que Trump visitou ontem, próximo à fronteira com o México. Equipes de resgate encontraram o corpo da última pessoa desaparecida após o naufrágio de um iate na Itália. Nesta foto, Hannah Lynch, de 18 anos, aparece ao lado do pai, o magnata britânico da tecnologia Mike Lynch. O corpo dela foi retirado do mar por equipes de resgate nesta sexta-feira. No total, 7 pessoas morreram após o naufrágio do iate de luxo durante uma tempestade na região da Sicília. Outras 15 pessoas que estavam a bordo foram resgatadas com vida. A polícia começou a investigar as causas do acidente. Apesar da tempestade, embarcações como a que afundou são consideradas seguras. O presidente Lula está em São Paulo. Ele participou hoje da inauguração de uma fábrica de medicamentos e cobrou mais rapidez da Anvisa na liberação de registros de novos remédios. O presidente Lula chegou acompanhado de uma comitiva formada pela primeira-dama Janja, pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, ministros de Estado e pelo presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Social, o BNDES, Aloysio Mercadante. A nova fábrica de medicamentos do laboratório MS, localizada em Hortolândia, no interior paulista, vai ser a primeira no país a produzir polipeptídeo sintético, usado no tratamento de diabetes e obesidade. No evento, o presidente reforçou a importância do investimento na saúde para a economia brasileira. A indústria de saúde é um setor que representa 10% do PIB brasileiro. É um gigante que emprega diretamente 9 milhões de pessoas. Gera outros 25 milhões de empregos de alta qualidade, produz 35% da pesquisa nacional e detém alto potencial indutor do desenvolvimento tecnológico e econômico. O presidente criticou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, pela suposta demora em aprovar a produção de novos medicamentos no Brasil. De que é preciso a Anvisa andar um pouco mais rápido para aprovar os pedidos que estão lá, porque não é possível o povo não poder comprar remédio porque a Anvisa não libera. À tarde, a comitiva visitou o Instituto Federal de São Paulo, na capital paulista. Lula viu de perto laboratórios vinculados à pesquisa sobre corações artificiais para pacientes com insuficiência cardíaca, identificação de câncer de mama e automação industrial. O presidente se reuniu com gestores do Instituto Federal de São Paulo e discutiu formas de aplicar os investimentos de 441 milhões de reais do governo federal na melhoria da infraestrutura e na expansão das unidades. A previsão é entregar 12 novos campi no estado até 2026. As novas unidades vão ter capacidade para 16.800 alunos, principalmente em cursos técnicos integrados ao ensino médio. Em resposta às críticas do presidente Lula, a Anvisa afirmou que alertou o governo federal em 26 ofícios sobre o número insuficiente de servidores públicos e de como isso traria impactos nas atividades da agência, como, por exemplo, um maior prazo para entregar resultados. A agência também disse que, mesmo assim, o governo liberou menos da metade das vagas disponíveis em concursos públicos para a Anvisa. A Polícia Federal realizou hoje uma operação contra um grupo suspeito de negociar decisões junto ao Poder Judiciário do Tocantins. Foram cumpridos 2 mandados de prisão preventiva e 60 mandados de busca e apreensão em Tocantins, Minas Gerais, São Paulo, Goiás e também no Distrito Federal. Os mandados foram expedidos pelo Superior Tribunal de Justiça. Servidores supostamente envolvidos com o esquema tiveram os bens bloqueados. As investigações da Polícia Federal indicam que o grupo negociava decisões judiciais e lavava o dinheiro do crime. Em nota, o Tribunal de Justiça do Tocantins informou que está à disposição das autoridades para prestar os esclarecimentos necessários. No noticiário internacional, os Estados Unidos afirmaram hoje que houve avanço nas negociações do acordo de paz entre Israel e o grupo terrorista Hamas. A libertação dos reféns é uma das exigências para o cessar-fogo. 105 sequestrados ainda são mantidos na faixa de Gaza. Noa Argamani considera um milagre ter sido resgatada. As imagens do momento em que ela foi levada marcaram a invasão dos terroristas ao território israelense em outubro do ano passado.
Em um encontro na embaixada israelense em Tóquio, Noah contou como foram difíceis os mais de 8 meses de cativeiro na faixa de Gaza. Todas as noites, até o momento em que foi resgatada, eu adormecia e pensava: essa pode ser a última noite da minha vida, lamentou. Uma das questões indefinidas para a conclusão do acordo é a manutenção das tropas israelenses entre o Egito e o território palestino. O governo de Benjamin Netanyahu tem insistido que não vai retirar o exército da região para evitar que o grupo terrorista seja abastecido de armas contrabandeadas. Apesar do impasse, um porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos vê chance de avanço nas negociações, mas até a definição do acordo não haverá trégua na guerra. No sul do Líbano, o exército israelense destruiu estruturas militares do Hezbollah. 6 terroristas morreram. Foi dessa região que foram lançados hoje os foguetes que acabaram interceptados pelo sistema de defesa de Israel. Ninguém se feriu. Os Estados Unidos e 10 países da América Latina rejeitaram a decisão da mais alta corte da Venezuela de confirmar a reeleição de Nicolás Maduro. Em um comunicado divulgado hoje, o grupo de países latino-americanos, que inclui Argentina, Chile e Uruguai, pediu uma auditoria imparcial e independente das atas eleitorais. Mais cedo, o governo dos Estados Unidos declarou que falta credibilidade à decisão do órgão. Ontem, a corte venezuelana reconheceu o resultado das eleições, confirmou o 3º mandato seguido para Maduro e proibiu a divulgação das atas eleitorais. O Brasil ainda não se manifestou sobre a decisão do grupo de países. O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodríguez, citou o assessor especial do presidente Lula para assuntos internacionais, Celso Amorim, para defender a legitimidade do anúncio da Suprema Corte do país. Que é importante que diz, não é somente em Venezuela, onde está a jurisdição superior da sala eleitoral, também em Brasil. Escuchou, senhor Celso Amorim? Veja a seguir. Morre a menina de 5 anos atropelada junto com a mãe em faixa de pedestre no Espírito Santo. Seleção brasileira terá 2 novatos para as próximas partidas das eliminatórias da Copa do Mundo. Dorival Júnior anunciou a convocação hoje. Morreu a menina de 5 anos atropelada junto com a mãe quando as duas atravessavam uma rua no Espírito Santo. A morte de Laura Beatriz foi confirmada pelos médicos no fim da tarde de hoje. A criança de 5 anos e a mãe foram atropeladas na quarta-feira, quando atravessavam uma rua pela faixa de pedestres. Maria Núbia estava com a filha no colo. Elas tinham acabado de sair de uma unidade de saúde em Vila Velha, região metropolitana de Vitória. O motorista não prestou socorro, mas se apresentou à polícia. Ele foi solto após pagar fiança de R$ 1.500 e vai responder em liberdade. De janeiro a julho deste ano, mais de 13 mil pessoas morreram vítimas de acidentes de trânsito no país. Uma média de 65 mortes por dia. São Paulo lidera o ranking. Foram 2.215 mortes no trânsito nos 7 primeiros meses deste ano. Depois vem Pernambuco e Rio de Janeiro. Essas infrações acabam levando ao risco, ao acidente, e aí vem a vítima. E a vítima não é somente o próprio condutor da motocicleta, ou o passageiro, ou o condutor do automóvel. Nós temos pedestre, nós temos ciclista, nós temos vários elementos envolvidos nesse trânsito, onde nós temos o quê? O condutor cada vez mais imprudente. Na Bahia, a situação também preocupa. O número de mortes no trânsito cresceu 25% no período analisado, 5 vezes mais do que a média nacional. Ontem à noite, uma mulher de 36 anos não resistiu após a moto em que estava ser atingida por um caminhão em Salvador. A enfermeira estava na garupa, a caminho do trabalho. O motoboy falou que ele entrou numa rua, então foi entrar na rua e aí o caminhão veio de lá e fechou e acabou pegando ela, atingindo ela. Foi encontrado um casal do Rio de Janeiro que viajava de carro pelo Chile e ficou desaparecido por 5 dias.
Aurora da Silva Rodrigues, de 59 anos, e Heraldo Rodrigues, de 60, saíram de Resende, cidade que fica no sul fluminense, no dia 2 de agosto. Eles pretendiam cruzar a Argentina e chegar à cidade chilena de Copiapó. O casal estava desaparecido desde o último domingo. Na internet, familiares informaram que eles foram encontrados na Argentina, estão abrigados e recebendo os cuidados necessários. Caiu o desmatamento na Amazônia. É o que revela um levantamento de 12 meses feito entre 2023 e 2024. A queda foi de 46%, o menor número registrado desde 2017. Uma área verde do tamanho de 349 mil campos de futebol foi destruída entre agosto do ano passado e julho deste ano. Mesmo assim, dados mostram uma queda de 46% do desmatamento na Amazônia, em comparação com o mesmo período, entre 2022 e 2023. Apesar disso, o mês de julho apresentou alta de 29% de desmatamento, se for comparado somente ao mês de 2023. Uma das consequências é a quantidade de fumaça em áreas urbanas. Ela compromete a qualidade do ar, afeta a população, a saúde da população como um todo. Então, é necessário agir previamente, já tentar combater para que esses efeitos eles não sejam propagados ainda mais nos meses que estão por vir. Esse é o segundo mês consecutivo de alta, depois de 14 meses de redução. Amazonas, Pará e Acre lideraram o ranking. Entre os fatores que contribuem para o desmatamento estão a extração ilegal de madeira, garimpos clandestinos e queimadas. As altas temperaturas e a pequena quantidade de chuva agravam a situação. A prática tanto do desmatamento quanto da degradação florestal, ela é favorecida pelo clima nesse período. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou a adoção de medidas para garantir a transparência na execução das emendas parlamentares. A Nathalie Machado tem os detalhes ao vivo de Brasília. Boa noite, Nathalie. Oi, Celso. Boa noite, Cris. Boa noite a todos que nos acompanham. Esse é o resultado de um acordo firmado entre os poderes judiciário, legislativo e executivo na última terça-feira. Ficou determinado, então, que a Controladoria Geral da União tem que apresentar em 30 dias uma proposta de reestruturação do Portal da Transparência que dê mais publicidade às informações sobre as emendas parlamentares. Flávio Dino também determinou que sejam adotados os códigos usados pela Secretaria do Tesouro Nacional para identificar repasses de emendas de relator e de comissão a partir do ano que vem, sob pena de impedimento de liberação dos recursos. Também foi definido que uma conta bancária só pode receber depósito de uma emenda. Em nota, a CGU informou que as melhorias sugeridas e determinadas pelo STF já tinham sido também solicitadas pelo comitê, o qual a Controladoria faz parte. Agora, também a origem e a atualização dos dados disponíveis são registradas diariamente pelos órgãos federais que utilizam o sistema. Cris, Celso. Obrigado, Nathalie. O Ministério da Fazenda divulgou hoje que a alíquota padrão do IVA, Imposto sobre Valor Agregado, pode chegar a 27,97%. Isso se o projeto que regulamenta a reforma tributária for aprovado pelo Senado com o mesmo texto encaminhado pela Câmara dos Deputados. Desta forma, a alíquota vai ficar quase 1,5 ponto percentual maior do que o estimado pelo Ministério da Fazenda quando a reforma foi aprovada pelo Congresso. Mais de 1/3 do aumento da alíquota padrão se deve à inclusão das carnes entre os alimentos que não serão taxados. 9 candidatos disputam a Prefeitura de Fortaleza. Vamos ver como é que foi o dia de campanha? Evandro Leitão, do PT, participou hoje de uma caminhada na zona leste da capital cearense. É importante esse contato direto para que a gente possa escutar as demandas, a gente possa sentir verdadeiramente quais são as prioridades, as necessidades das comunidades, dos bairros de Fortaleza. Eduardo Girão, do Partido Novo, tomou café da manhã com oficiais da reserva, em uma associação militar. Estou aqui para aprender com eles também, para a gente somar esforços, para enfrentar o crime organizado, para fazer o que tem que ser feito
para o fortalezense ter o direito de IVE. 9 candidatos concorrem à Prefeitura de Fortaleza. Enquanto o horário eleitoral não começa, eles apostam no corpo a corpo para conquistar o eleitorado. Acompanhado por correligionários e apoiadores, capitão Wagner do União Brasil caminhou pelo Mercado Central. A gente primeiro precisa requalificar o centro da cidade de Fortaleza como o centro de todas as grandes cidades. A gente precisa habitar o centro, transformar prédios comerciais que estão abandonados em prédios residenciais. André Fernandes, do PL, gravou o programa em que propôs a extinção do estacionamento rotativo pago na capital. Vamos extinguir a Zona Azul. Estamos hoje aqui gravando o nosso programa para TV. Também acabaremos com a multa de viseira levantada aqui em Fortaleza, que infelizmente muitos motociclistas estão sendo prejudicados. O atual prefeito de Fortaleza e candidato à reeleição, José Sarto, do PDT, participou da inauguração de comitês de candidatos a vereadores. Isso representa muito a divulgação do nosso projeto. São candidatos que têm uma inserção muito grande nos bairros de Fortaleza, candidatos que têm inserção em categorias, na saúde, na educação, na política de juventude. Chico Malta, do PCB, distribuiu material de campanha em frente à Universidade Estadual do Ceará. O candidato Jorge Lima, do Solidariedade, não teve agenda pública. Já Técio Nunes, do PSOL, e Zé Batista, do PSTU, não divulgaram agenda. Os candidatos a prefeito de Campinas, no interior de São Paulo, foram às ruas nesta sexta-feira para divulgar propostas. O deputado estadual Rafa Zimbaldi, do Cidadania, foi até o centro de Campinas conversar com os eleitores. A gente precisa tratar da revitalização, primeiro cuidando das pessoas em situação de rua, fazendo com que os comerciantes tenham um incentivo, incentivando para que tenha o IPTU mais baixo, o ISS mais baixo. Candidato à reeleição, Dário Saad, do Republicanos, participou de eventos políticos e contou como administra a campanha e a função de prefeito. Durante o período da manhã e o período da tarde, eu faço agenda apenas administrativa, tocando a prefeitura. Às vezes, na hora do almoço, eu faço uma agenda política. Wilson Matos, do Novo, visitou uma ONG que atende mais de 200 crianças e também oferece cursos de profissionalização. Eu sei o impacto que é alimentação, uma cesta básica, para quem realmente precisa, mas não é só dar. Eu quero também criar oportunidades, criar cursos, parcerias com o Senai e com o Sebrae, para realmente criar oportunidade. Pedro Tourinho, do PT, percorreu as ruas de um dos distritos da cidade e conversou com comerciantes e apoiadores da região. Esse momento é muito importante para que a população possa conhecer as perspectivas, o horizonte de mudança para a cidade. O que a gente mais ouve da população é de que a cidade não está bem, de que a cidade precisa de transformações. 5 candidatos disputam a prefeitura aqui de Campinas. Quase 885 mil eleitores estão aptos a votar. A cidade é o 3º maior colégio eleitoral do estado, atrás da capital e de Guarulhos. Angelina Dias, candidata pelo PCO, não divulgou a agenda. O desenvolvimento da Butanvac, vacina contra a Covid-19, foi suspenso pelo Instituto Butantan por não atingir os resultados esperados. O imunizante, que estava na fase 2 de estudos, dobrou a quantidade de anticorpos contra a doença após 28 dias de aplicação. Mas a meta esperada pelo Butantan era de quadruplicar a produção de anticorpos, número atingido por outras vacinas que já estão disponíveis à população. O técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior, divulgou hoje a lista de convocados para os próximos 2 jogos do Brasil pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Dorival Júnior apresentou um time com caras novas, literalmente novas. Com apenas 17 anos, o atacante do Palmeiras, Estevão, é um dos estreantes. Ele se emocionou assistindo à convocação ao lado da família em São Paulo. O outro novato é do Rio e também comemorou muito. Luiz Henrique, o atacante de 23 anos do Botafogo, vai usar a amarelinha pela primeira vez. Os dois se juntam a Endrick, de 18 anos, atualmente no Real Madrid e convocado novamente. O técnico da seleção brasileira pediu paciência com os caçulas. Nós temos que ter muitos cuidados para que não percamos um menino que tem uma capacidade e que com certeza poderá nos dar aí um retorno muito grande.
Vamos ter paciência com todos eles. A lista de convocados para os jogos contra o Equador e o Paraguai no mês que vem ficou assim: goleiros Alisson, Bento e Ederson. Nas laterais, Danilo, Ian Couto, Guilherme Arana e Wendel. Para a zaga, Beraldo, Militão, Gabriel Magalhães e Marquinhos. No meio de campo, André, Bruno Guimarães, Gerson, João Gomes, Paquetá e Rodrigo. Para o ataque, além de Hendrick, Estevão e Luiz Henrique, Dorival chamou Pedro, Savinho e Vini Júnior. Depois da eliminação amarga do Brasil na Copa América, essa vai ser a primeira vez que Dorival Júnior comanda a seleção na rota para a Copa do Mundo. O Brasil vem de 3 derrotas nas eliminatórias e ocupa a 6ª colocação na tabela. Nós temos sim que corrermos atrás, até porque a posição que nós estamos nesse momento não é confortável. Então nós temos que dar muito mais do que aquilo que temos feito até então. E eu tenho certeza que esse espírito vai mudar. Nós daqui a pouco teremos novamente o torcedor brasileiro ao nosso lado. O Super Domingo da Record estreia neste fim de semana com grandes atrações. Uma das novidades é o Domingo Record, um programa que vai unir informação e entretenimento com o comando de Raquel Sherazade. No estúdio, tudo pronto para a estreia de Raquel Sherazade no comando do Domingo Record. Um programa cheio de surpresas que vai aliar 2 paixões da apresentadora, o entretenimento e o jornalismo. Sejam muito bem-vindos ao Domingo Record. Desejo de informar e de formar a população. Ele está comigo e ele segue comigo, mas esse meu novo desejo também de viver essa realidade, de trazer outras coisas para o telespectador, que não seja só a dureza da vida. Concentração antes da claquete. Entrevista, take 1. Raquel sairá às ruas para reportagens e entrevistas. O Domingo Record vai trazer informação e diversão. Nós acompanhamos de perto a gravação de um dos quadros do programa, O Seu Passado na TV, sem fazer barulho para não atrapalhar. A ideia do quadro é fazer uma viagem no tempo, uma revisita ao passado que promete emocionar o entrevistado e, claro, você que está em casa. A chegada será silenciosa, sem avisar. A surpresa pode ser um encontro ou reencontro com alguém importante na trajetória do artista. Momentos decisivos na carreira, momentos até de transição de carreira que a gente já também relembrou com alguns personagens. O Super Domingo da Record está repleto de atrações. Começa com Todo Mundo Odeia o Chris. Em seguida, tem a estreia de Eu, a Patroa e as Crianças. Logo depois do Domingo Record, tem outra estreia de peso. Comece o duelo. Tom Cavalcante apresenta o game show Acerte ou Caia. Um duelo entre famosos que vão tentar conquistar o prêmio de até R$300 mil por programa. E o destino de quem erra é um só. A programação continua com a Hora do Faro, com novos quadros. E os talentos do Canta Comigo Tim. Em seguida, os já consagrados Domingo Espetacular, com Carolina Ferraz e Sérgio Aguiar, e o Câmera Record, comandado por Roberto Cabrini. São ao todo 8 atrações que você não vai perder. Vem comigo! O Jornal da Record de hoje termina aqui. Essa edição na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E à 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Força de Mulher. E logo depois de Gênesis, tem mais, são Quilos Mortais. Não perca. Boa noite, ótimo final de semana para você. Boa noite.